Olá pessoal, boa noite. Segunda-feira, dia de trazer a resposta à nossa enquete dominical, né? Tivemos aí muitos participantes novamente. Obrigado pessoal. Cada dia mais, né, a interação. Muito legal isso aí. E a interação pelo Instagram também. Obrigado aos amigos aí que vieram discutir conosco ontem essa questão do resiste preço. Muito legal. A nossa intenção é essa, né? É trazer esse conteúdo, trazer essas discussões de temas relevantes na área de licitação. E a ideia é essa, né? Trazer casos concretos, certo? Muitas das nossas enquetes são casos concretos, ou que sabemos aí pelo Brasil afora, ou algum amigo, algum colega traz aí algum caso e diz aí, professor Leonardo, traz lá, coloca lá na tua enquete para ver o que é essa discussão aí, o que é que gera, né? Então vamos lá. A nossa enquete dessa nossa semana, ela veio tratar do sistema de registro de preço, né? Que na esfera federal foi regulamentado pelo decreto 7.892 de 2013. Né? Especificamente referendo à questão da adesão à ata de registro de preço. Né? Então, o sistema de registro de preço é um procedimento onde, ao final, né, uma licitação, onde, ao final, há o registro de preço e do fornecedor vencedor da licitação, onde é registrado o preço, a marca, modelo, se for o serviço, né, o serviço dele lá naquela ata de registro de preço, e aquela ata de registro de preço vai ter uma certa validade, né, uma certa vigência, durante a qual o órgão, chamado de órgão gerenciador, que é o órgão que faz a licitação, né, que realiza a licitação, nós dizemos que é o órgão dono da ata de registro de preço, ele poderá contratar, por intermédio daquela ata, com aquele licitante que está registrado. Né? E aí, pessoal, o decreto 7892, ele traz lá no artigo 22 que outros órgãos que não participaram da licitação, o órgão alheio, que não participou daquela licitação, ele poderá se utilizar daquela ata de registro de preço, né? Desde que o fornecedor concorde e desde que o órgão gerenciador autorize. Né? O órgão gerenciador que é a ata, é o dono da ata. Né? E, para tanto, é importante que o órgão gerenciador adote alguns controles, né? Regrados pelo próprio decreto 7892. E são dois controles importantíssimos. Né? O primeiro controle é o seguinte: o órgão gerenciador ele tem que controlar a quantidade de adesões dos itens da ata, de forma que ele só pode autorizar a adesão de órgãos carona aos itens da ata até a metade do quantitativo daquele item. Né? Então, se nós temos aí resmas de papel registradas, 100 resmas de papel registradas numa determinada ata de registro de preço. Então, os órgãos carona, os órgãos não participantes daquela ata de registro de preço, pelo decreto 7892, eles só podem aderir, né, só podem contratar até 50% daquela quantidade. Significa que das 100 resmas, eles só podem contratar 50 resmas de papel. Certo? É o primeiro controle que o órgão gerenciador tem que fazer. Né? Só pode autorizar até esse limite de 50 resmas. E o segundo controle é que o total do somatório das quantidades aderidas, dos itens, né? O somatório das quantidades do item, né, aderido, não pode ultrapassar 2 vezes o seu quantitativo registrado na ata. Né? Então, nesse nosso caso, nesse nosso exemplo aí de 50 resmas de papel, cada órgão pode aderir até 50 resmas, que é 50%. O somatório não pode ultrapassar quanto? 2 vezes o quantitativo do papel. Quanto é o quantitativo do papel? 100 unidades. Então, logicamente, o somatório das quantidades aderidas por vários órgãos não pode ultrapassar até 200 resmas. Isso no ato de registro de preço, em regra, esses são esses limites que o órgão gerenciador deve observar para autorizar a adesão. Certo? Há uma segunda regra, né, uma outra regra que se aplica quando as licitações foram compras nacionais. Né? Quando forem consideradas compras nacionais, então esses limites eles se ampliam. Para a compra nacional, o limite de adesão passa de 50% para 100% do quantitativo do item, né, registrado, e o somatório total passa do limite de ser 2 vezes o quantitativo da ata, daquele item, né, daquela ata, para 5 vezes o quantitativo, certo? Mas quem faz esse controle é o órgão gerenciador da ata de registro de preço, certo? E aí o que é importante para a nossa enquete é que as quantidades aderidas, pessoal, que são as quantidades contratadas adicionais daquela ata de registro de preço,
ela não afeta o quantitativo do órgão gerenciador. Então, nesse nosso exemplo da resma de papel aí, de 100 unidades, né, o órgão gerenciador terá as 100 unidades, independente das quantidades de adesões que ocorram naquela ata de registro de preço. Tá bom? Então, não se misturam esses quantitativos. E esse é o foco da nossa enquete. Vamos lá, nossa enquete? Então, a nossa enquete traz isso aí, olha só. Determinado órgão, né, federal realizou o pregão eletrônico para registro de preço de determinado item fundamentado no Decreto 7892 de 2013, com permissão de adesão de órgão não participante, que é o conhecido carona, né, órgão carona. Importante frisar isso, que a ata de registro de preço ela tem que permitir adesão, certo? Ela tem que permitir adesão. Não é porque o decreto traz essa possibilidade que todas as atas, por tabela, né, por regra, vai permitir adesão. O edital, a ata tem que estar trazendo no edital e nos seus anexos, né, na ata de registro de preço, a possibilidade de adesão, tá bom? E aí, continuando a nossa enquete. Considerando a quantitativa total de 50 mil unidades, olha só, foram registradas 50 mil unidades pelo órgão gerenciador, quem fez a licitação, certo? Houve a contratação de 30 mil unidades pelo órgão gerenciador. Então, o dono da ata adquiriu 30 mil resmas de papel, certo? E 20 mil unidades por órgão carona. Significa o quê? Que o órgão gerenciador tem 50 mil resmas, adquiriu 30 mil e ele ainda tem 20 mil. O órgão gerenciador tem 20 mil, tem o quantitativo total da ata que pode ser adquirido, certo? A questão de ter havido a adesão de 20 mil unidades e contratação de 20 mil unidades pelo órgão carona, por um órgão não participante, isso não afeta o quantitativo da ata de registro de preço. Tá certo? Então é importante lembrar. Então, nesse caso, não tem relação esses quantitativos. Tá bom? Então, lá no caso concreto, né, que chegou aí, considerando nova solicitação de contratação pelo órgão gerenciador, a assessoria jurídica, né, se manifestou contrária à aquisição, considerando ter sido consumido todo o quantitativo da ata de registro de preço. Né? Está errado. Tá certo? Então, corretamente, a maioria dos colegas aí responderam corretamente. Não, está errado. A assessoria jurídica, infelizmente, errou. Né? Aquele quantitativo contratado pelo órgão carona, né, não tem relação, não impacta no quantitativo total do órgão gerenciador. Certo? Na verdade, aí, olha só, o órgão gerenciador ele tem 20 mil unidades a serem adquiridas, né? E em sendo a regra geral, né? Se fosse a regra geral do decreto 7892, apenas um órgão adquiriu a 20 mil resmas de papel. Nós teríamos possibilidade ainda de outros órgãos adquirirem a mais quantidades de papel, até o limite de 25 mil, né? Já que 50%, e ainda desde que o quantitativo total podia chegar até 2 vezes o quantitativo da ata, né? Então, uma quantidade bem superior às contratações, logicamente considerando se não fosse uma compra nacional. Mas o foco da enquete é esse, né? Que fique claro, pessoal, que as quantidades adquiridas pelos órgãos carona não impactam no órgão gerenciador da ata de registro de preço. Tá bom? Então a resposta da nossa enquete é não, né? A assessoria jurídica, infelizmente, errou, né? Aí no parecer jurídico lá, né? E deveria ter sido permitido, porque o órgão gerenciador tem ainda 20 mil unidades a serem adquiridas. Tá bom, pessoal? Então, mais uma vez, obrigado pela participação. Lembrando que amanhã, à tarde, nós temos a Talk DLL. Estaremos com os professores Gisela Leitão, Rafael Ícaro, Eduardo Araújo, discutindo sobre como será o novo pregão eletrônico na nova lei de licitações, né? O PL aí que está sendo já para ser sancionado pelo presidente da República, né? O que ocorrerá com o pregão eletrônico. Então, acesse a nossa bio, né? Tem o link de inscrição aí, a inscrição é gratuita, né, na bio. Né? Venha conosco discutir esse tema importantíssimo nas licitações. Então, um abraço a todos e domingo temos nova enquete. Até lá!